Oi pessoal, bem-vindos à minha casa. Hoje nós vamos falar de vinho branco. E como eu não tenho como separar vinho de comida, hoje nós vamos fazer um plus para vocês. Vamos fazer uma aula de vinho branco e harmonização. Vamos fazer um risoto de mojica de pintado, tá? É uma adaptação de um prato que geralmente eu faço em casa, tá? Principalmente quando eu vou receber visita. E ao invés de fazer a mojica tradicional, nós vamos usar os mesmos ingredientes para fazer um risoto, ok? Bom pessoal, vamos lá então fazer nossa aula de brancos. Nós temos dois brancos aqui, um nacional e um português, tá? O que me interessa mostrar para vocês? Não é rótulo, não é safra, não é preço de vinho. Coincidentemente, os dois têm o mesmo preço. Um foi comprado no Mato Grosso do Sul e o outro foi comprado no estado de São Paulo. Bom, temos duas taças de vinho branco. Qual é a diferença de uma para outra? Além da uva, da região, do produtor, tudo é diferente. Mas quando a gente faz uma análise, é sempre bom você ter duas alternativas para você conseguir fazer a comparação dos dois. Bom, como que eu sei se um vinho branco tem reflexos verdeais, tem reflexos palha? Como que eu sei isso? Só olhando. Então, eu já andei dando uma analisada aqui. A gente usa um fundo branco, tá? A gente pode fazer comparação de cor da seguinte forma. Olha o primeiro vinho. Ele é um amarelo palha, tá? E não tem tantos reflexos verdeais, que é uma característica de um vinho jovem, por exemplo. Já esse aqui, o segundo vinho, eu tenho alguns reflexos que lembram a cor verde, tá? Tomara que vocês consigam perceber isso. Se não perceberem, vocês façam o teste na casa de vocês usando um fundo branco, tá? Por isso um ambiente com pouca luz amarela, com pouco aroma, para a gente conseguir fazer uma análise correta. Sabemos que o nosso vinho branco, os dois, estão em condições de consumo, não tem sujeira, tá? Não tem nenhum tipo de resíduo sólido, nenhum tipo de coágulo, então quer dizer que é um vinho que visualmente tem uma boa condição para consumo. Agora a gente faz a análise das lágrimas. Você gira a sua taça, não precisa fazer com as duas taças ao mesmo tempo, ok? Pode fazer com uma de cada vez, vocês não têm noção do aroma que está vindo aqui no meu nariz. Muita gente leva em consideração a análise das lágrimas. Eu particularmente criei um hábito de não fazer análise visual nos vinhos, quando eu estou degustando em algum restaurante. Por quê? Nem todo restaurante tem uma condição bacana para isso. Então, quando a gente começa a ser o snob da história, quando eu não tenho condição de fazer uma análise, começo a fazer essa análise. E aí, as pessoas que conhecem vinho, que sabem fazer uma degustação, vão achar que você está fazendo um papel de bobo. Porque se você está num lugar, por exemplo, um churrasco, que o cheiro de churrasco ele é contaminante, né, no ambiente. Ou num lugar escuro, num ambiente escuro, você não tem uma condição bacana de fazer uma análise. Quem sabe fazer essa análise vai achar que você está se aparecendo. Por quê? Porque não tem uma condição bacana para essa análise. Então, o que eu faço? Eu simplesmente cheiro e degusto. Se o aroma estiver condizente com o perfil de vinho, independentemente da uva, eu vou consumir esse vinho. Caso contrário, eu vou pedir para que troque minha garrafa. Nunca aconteceu de eu ter que trocar garrafa em restaurante, mas existem alguns motivos para isso e a gente vê daqui a pouco. Só fazendo uma análise rapidinha a respeito das lágrimas, uma comparação, você só faz a análise de lágrimas se você tiver um comparativo. Comparando as duas lágrimas, a gente percebe que o vinho nacional, as lágrimas são mais grossas e mais lentas do que as do vinho português, que são mais finas e mais rápidas. Bom, falando assim, por cima, de uma forma bem simples, de cara a gente percebe que o vinho português provavelmente tenha mais álcool que o vinho nacional. Aí a gente confere nas garrafas. Vinho nacional, 11% de teor alcoólico.
Vinho português, 13,5%. O importante não é ter um teor alcoólico mais alto que o outro, tá? A gente sabe que quanto mais álcool tem, a tendência de se poder guardar uma garrafa dessa é muito maior. Mas isso não é tudo na hora de escolher um vinho de guarda. Estamos falando de 2 vinhos jovens, ok? Para serem consumidos rápido. Bom, olfativamente, vamos cheirar o nosso vinho. Eu percebo na primeira taça, no vinho nacional, uma flor bem nítida, mas tem uma fruta em especial que para mim grita no nariz, que é o jambo branco. Kelly, eu não conheço o jambo. Paciência, eu conheço. Agora, de repente, você percebe alguns aromas que eu não conheço. Por isso que eu disse que no meu nariz gritou o jambo branco. Eu conheço o aroma do jambo branco. Isso é uma fruta que a gente consumia quando era criança e enfim. Por isso que eu sempre aconselho vocês a degustarem, tá? Acompanhados, porque o que eu não percebo de aroma, você pode perceber e vice-versa. No vinho português, eu percebo muita fruta, tá? Aí é uma questão muito mais complexa, quer dizer, são mais aromas do que no vinho nacional, que é muito mais intenso, um aroma muito forte de uma fruta só. E aqui a gente encontra, eu falar que é fruta de polpa branca é bem bacana, né? Legal. Quais elas? Quais são elas, né? Enquanto olfativamente eu percebo no vinho nacional um aroma intenso de uma fruta só, que para mim grita jambo no nariz, eu percebo uma complexidade maior no vinho importado. O que é o vinho complexo? O que é a complexidade aromática? São vários aromas, tá? Então eu percebo, por exemplo, no nacional, o jambo branco muito forte. No vinho importado, eu percebo alguma coisa que lembra erva, tá? Uma erva verde. Não seria nada mentolado, mas alguma coisa que lembra um alecrim. As frutas brancas, as frutas de polpa clara, eu percebi aqui pera bem forte, um abacaxi bem de levinho e um pêssegozinho. Só que quando a gente fala em aromas e cita essas frutas, a gente meio que cai num genérico. Mas são as frutas que me vêm na cabeça na hora que eu sinto o aroma. Então, quer dizer, nós temos que trabalhar o nosso arquivo olfativo para conseguir ampliar o nosso horizonte na hora de perceber os aromas, tá? Na hora que a gente faz a nossa análise gustativa, a gente vai perceber o quê? A acidez, que é a salivação, ok? E o álcool do vinho, que é o calor na boca. Esses dois elementos são os elementos principais do vinho branco. O vinho branco não tem tanino, que é aquele amarrento da banana verde, tá? Se tiver tanino num vinho branco é porque ele foi muito mal elaborado, provavelmente colocaram engaço junto ou de repente até esmagaram semente de uva. E a intenção não é essa. Então vamos colocar esse vinho na boca numa quantidade boa para ele passear pela boca toda, tá? E perceber como é que ele se comporta. Bom, cada sommelier, cada degustador tem uma mania, né? Eu gosto de puxar um arzinho para dar uma ativadinha aí no retroolfato, que é uma forma de também você sentir os aromas do vinho na boca. O que eu percebo nesse vinho? Que ele tem uma acidez boa, ele continua salivando, e se o vinho continua salivando na boca, isso quer dizer que ele pede mais vinho, então você não quer parar de tomar o vinho. E o álcool, ele é extremamente delicado, você sente um calorzinho, mas não é desagradável. Então, para mim, ele é um vinho equilibrado, tá? Acredito que ele custa o preço que foi cobrado, tá? E seria aí uma boa opção para se tomar num dia bem quente, acompanhando uma salada verde com fruta, de repente uma manga, o próprio risoto que nós vamos fazer hoje e de repente alguma coisa mais leve
também, tá? Vamos pro vinho português. No vinho português, eu percebo mais aromas na boca que no nariz. Ele já era complexo no nariz, imagina a boca como é que não tá. Ele tá numa explosão fantástica. Gustativamente, ele é mais complexo que no nariz, tá? Eu diria que ele tem ainda alguma coisa de açúcar residual. Ele não chega a ser um demi-sec, tá? Mas ele é um vinho extremamente agradável para se tomar. A acidez dele aparece um pouquinho mais que o álcool, tá? Mas não está nada desagradável, tá? Eu poderia inclusive indicar para vocês ele para comer com uma salada mesmo, com um tempero à base de maracujá, por exemplo. Ele é um vinho que continua pedindo também na boca, tá? Aparece alguma coisinha de açúcar residual, mas não é desagradável, muito pelo contrário. Os dois vinhos na temperatura correta, tá? Eu particularmente em Campo Grande, com a temperatura super alta, eu gosto de baixar um pouquinho mais do que é pedido para um vinho branco. Então, se a ficha técnica ou de repente no contrarótulo vem a indicação da temperatura, eu gosto de baixar sempre um pouquinho mais. Deixa lá marcadinho no meia dúzia e uma dúzia, que você tem ainda um limite de serviço para você executar e servir o vinho para o seu convidado ou para o seu cliente numa temperatura fantástica. Só para a gente fazer uma comparação aí bem bacana, o próximo vídeo a gente vai fazer já sobre vinho tinto. O vinho branco, na hora que se produz, ele não é utilizado a casca, tá? A casca não vai acrescentar nada de diferente durante o processo de fermentação e, consequentemente, o que a gente encontra aqui na taça é o que ele vai ter na polpa, ok? Da fruta e posteriormente, se for o caso, no trabalho numa barrica, por exemplo. O vinho nacional, ele é um vinho extremamente jovem, tá? Que não passou por barrica, então ele vai conseguir conservar muita característica de fruta. No vinho português, a gente ainda percebe alguma coisa que lembra um elemento balsâmico, lembra alguma coisa de baunilha. Provavelmente deve ser por causa do amadurecimento dele na barrica. Passou 4 meses estagiando. É pouco tempo, mas já é tempo suficiente para haver uma conversa aí entre o vinho e a madeira. Bom, pessoal, já sabemos qual é o perfil dos dois vinhos. Um super jovem e intenso e o outro mais amadurecido e complexo. Qual dos dois vai ficar melhor com o nosso risoto? Lembrando, isso é o meu paladar. Eu preciso que você faça o seu risoto aí na sua casa, pegue uma garrafa de vinho branco, baixe a temperatura, deixa lá nos seus 6 graus, vai para a cozinha, põe o seu vinho num balde de gelo, tá? E divirta-se.